Você sabe com quem está falando? Varei. Oxente, é o quê? Você sabe com quem está falando? Nem sei com quem estou falando, nem quero saber, porque isso nem tem a menor importância, nem sequer faz a menor diferença, tampouco o menor sentido para mim. Eis aqui, ali, acolá e aos quatro cantos da capital da Paraíba, do estado da Paraíba, da região nordeste, do país, Brasil, do continente América do Sul e do mundo inteiro, a prova cabal do analfabetismo. O país não fez opção pela educação, mas pela corrupção. Daí o fracasso e a derrota, dentre todas mais acachapante desses seus pífios, surrados, ineficazes e inadequados 130 anos do Brasil República. Brasil República este que nem sequer erradicou o analfabetismo, artigo, lei e cláusula pétrea da Constituição brasileira, outrora honrados pelo Brasil Império, até com o gesto nobre de seu último imperador, Dom Pedro II, quem vinha desenvolvendo uma política pública de alfabetização acirrada em seus 67 anos de gestão do Brasil Império, deixando o país em 1889, quando recebe o único golpe de Estado e sistema de governo do Brasil República, com 52% de brasileiros e brasileiras alfabetizados em toda sua extensão do território nacional. Outra prova cabal, agora também em nível de pós-graduação, está neste meu certificado de doutorado, retido desde 2002, que só o resgatei em 2004, nas barras dos tribunais do Fórum da capital de São Paulo, arrebatando-o das mãos sujas da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, representada pelo seu grão-pontífice, a sua santidade o Papa, quem o retinha de forma criminosa e peitava a Constituição Federal de 1988, conhecida como a Constituição Cidadã, a Carta Magna do país. O Papa cometeu o crime de retenção do meu diploma de doutor em Comunicação e Semiótica, Intersemiose na Literatura e nas Artes, com a tese Recepção e Transgressão o Público de Augusto dos Anjos. Crime de retenção cruzado, porque o praticaram noutro modus operandi, de forma criminosa ainda, por cima mancomunada com a Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. O então presidente do Brasil, à época, Fernando Henrique Cardoso, e agora pasme, logo onde sou concursado em primeiro lugar desde 1991. A Alfemes ousou demitir-me sob os auspícios de perseguição cerrada junto ao então presidente Fernando Henrique Cardoso, o maior criminoso do Brasil de todos os tempos, porque quebrou 3 vezes a economia do país, causou o primeiro apagão da União em toda a sua existência pregressa e assaltou aos cofres públicos da nação, deixando-a ao rés do chão. Ambos, o FEMES e FHC, não deixariam passar em vão e brancas nuvens as denúncias radicais de seus crimes de lesa pátria, impetrados no Ministério Público Federal, Procurador-Geral, à época celebrizado como engavetador-geral, por um reles professor universitário concursado em primeiro lugar em 1991 na UFEMES. Tratava-se de ser um tal de professor Montgomery José de Vasconcelos, quem quebrava todo o velho paradigma daquela universidade pública corrupta, a UFEMES, em o seu projeto Base do Pantanal
em 1987. Ressalte-se aqui que a UFEMES, FHC e o governo do estado do Mato Grosso do Sul seguiam ainda a antiga esteira do boom da ecologia nacional à luz da novela Pantanal, exibida pela Rede Manchete de televisão por essa época. Eram episódios excêntricos em épocas indomáveis que reverberavam ainda resquícios remotos do boom da ecologia nacional. Resquícios ecológicos esses camuflados no derrame escrachado de FMI, BNDES, empréstimo do Banco Mundial e dos Estados Unidos da América do Norte, que levaram calote do governo de Fernando Henrique Cardoso, quem envergonhou a nação frente à Assembleia Geral da ONU, sendo desmascarado pelo presidente Bill Clinton quando lhe arguiu assim: Senhor Fernando Henrique Cardoso, presidente do Brasil, o que o senhor fez com o dinheiro que os Estados Unidos da América do Norte lhe emprestou para pagar a dívida externa do seu país, contraída com o FMI? Fez um silêncio mortal naquele momento em que todos os brasileiros ficaram envergonhados perante o mundo. A nação ficou ali de joelhos naquele nocaute. Fora realmente um golpe na boca do estômago do seu Fernando Henrique, mas muito mais da nação. A nação que naquele momento o Brasil sofria porque estava entrando e já inserida no mapa da fome da ONU. Era um momento difícil esse em que nós não podíamos caminhar mais com aquela situação. E não bastasse tudo isso, ele acha pouco e faz uma palhaçada dessa. O Fernando Henrique Cardoso não paga a nação e foi desmascarado na Assembleia Geral da ONU. Fernando Henrique Cardoso, igual um avestruz, enfiou a cabeça chão adentro, emudeceu e envergonhou a nação frente a esta Assembleia Geral da ONU e ao mundo inteiro. Dignidade esta que só fora resgatada e honrada muito tempo depois pelo governo Lula, quem quitou a dívida externa do país com o FMI e retirou o Brasil do mapa da fome da ONU. Daí que juntos e misturados, o FEMES, FHC e governo de Mato Grosso do Sul roubaram, derramaram, lograram, escracharam e desviaram 175 bilhões de reais da nação em sua ORCRIM, combinados com FHC e reitor da UFEMES, quem colocava em o seu quadro permanente docentes bandidos iguais a ele e a eles e a elas, chefes do crime organizado, pulando a janela e entrando pelas portas do fundo da UFEMES, sem prestarem concurso público transparente sobre a filosofia nefasta: quem está dentro não sai e quem está fora não entra. E tudo isto à custa do povo, do erário público, crime de lesa-pátria e afronta à soberania popular e ao Tesouro Nacional. Ressalte-se aqui que reter quaisquer tipos de documentos de aluno ou aluna, professor ou professora, em quaisquer níveis ou graus de ensino da educação nacional, inclusive nas universidades públicas ou privadas, elencadas, avaliadas e autorizadas pelo MEC, é crime de retenção, conforme consta em artigos, cláusulas pétreas e lei na Constituição Federal de 1988.
a Constituição Cidadã. Portanto, você, aluno, ou aluna, professor ou professora, quem tem quaisquer documentos retidos, seja lá por que motivos forem alegados pelas instituições de ensino públicas ou privadas, é crime de retenção na Constituição Federal de 1988. E você tem direito à restituição imediata perante denúncia ao Ministério Público nas 3 esferas: municipal, estadual e federal, donde se conclui, diante deste abusivo pressuposto analfabeto do coronelismo eletrônico nacional das universidades públicas, privadas e demais instituições e níveis de ensino de 1º, 2º, 3º graus e pós-graduação, você sabe com quem está falando, que elas são as inimigas mortais e as adversárias número 1 da educação do Brasil para todos, posto que representam ao retrocesso, ao atraso, à mesquinharia e ao gesto tacanho e nefasto dessas classes dominantes que exploram e escravizam 220 milhões de brasileiros nesses seus 130 anos de Brasil República nefastos à vida, uma vez ser este o único golpe de Estado de um sistema de governo republicano sobre o governo imperialista. Enfim, as universidades públicas e privadas são o que há de pior e de mais retrógrado no seio da civilização e da cultura brasileira, posto que desde a sua instauração em 1808, quando se dá a sua cena inaugural, vem representando a um modelo de ensino superior internacional inadequado de educação, dissociado da realidade nacional, pois foram importados da Europa para servir apenas às classes dominantes, jamais à soberania popular, ao povo, à gente original tupiniquim. Daí que tal modelo nem sequer tem serventia à população brasileira. Prova disso são os altos índices de evasão escolar, no qual o próprio MEC reconhece por meio de seus dados em pesquisas de seu órgão complementar, INEP, de 2018, registrando apenas que 8 milhões do povo chega à universidade, mas não conclui seus cursos. E ainda assim, mesmo 6 milhões desse total vão às universidades privadas e os outros 2 milhões às universidades públicas. Contudo, no final das contas, apenas 6 milhões, no máximo, concluem seu curso superior. E isto dentro de uma universidade de 220 milhões de brasileiros, constata-se que se trata de um país analfabeto, porque mais de 94% da população está excluída da educação em nível de 3º grau. Há um abismal desencontro catastrófico entre universidade e sociedade, quem lhe mantém, posto que uma vai à direita e a outra segue à esquerda. Enfim, ambas universidades e sociedade bifurcam-se e seguem linhas divergentes, desconexas, jamais biconexas. E ainda você, meu nobre patrício, vem dizer que não gosta de política, que odeia político, tem ojeriza quem faz movimento de esquerda, direita, centro e blá, blá, blá. Lembre-se, cara pálida, inocente e útil, omisso à Constituição Brasileira de 1988, vai ser governado por quem gosta, conforme pontifica o filósofo grego Platão, século V a.C., quem escreve com autoridade consentida a primeira Constituição de Atenas, a República.